Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje, mais um episódio, do podcast Informação, Direito e Agro. Olha, pensa num bate-papo gostoso que a gente já teve, né? Esses minutinhos aí antes da gravação. Hoje eu tenho a honra de ter aqui como convidada uma professora que tem uma bagagem no tema de hoje, né, que é o direito previdenciário. Hoje a gente vai esmiuçar e trazer muita informação bacana com relação à aposentadoria, né, e outros direitos, né, vinculados ali à área previdenciária. E eu tenho a honra, né, de estar aqui hoje com a doutora Giselda, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Conheci a doutora hoje, a gente teve ali um bate-papo antes aqui de iniciar, né, esse podcast, esse episódio. E, nossa, eu acho que vai ser enriquecedor. Hoje eu acho assim, o bate-papo vai ser muito bom, né? Obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. E, inicialmente, eu gostaria de conhecer um pouquinho da trajetória da senhora, né? Que a senhora contasse aí um pouco da sua história na advocacia, né? Atuando na área previdenciária. Eu passo a palavra para a doutora, né? Está com a palavra, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É muito legal estar participando assim de podcasts que levam informação às pessoas, né? Eu sou advogada há 25 anos, tem 21 anos que eu atuo diretamente com direito previdenciário. Eu lecionei na universidade por mais de 20 anos, né? Agora que eu estou no meu momento sabático, mas continuo advogando, claro, e não deixo de dar palestras, cursos, né? Mas eu tenho uma larga experiência em previdenciário, até porque minha mãe também é aposentada pelo Ministério da Previdência. Então, eu vivi direito previdenciário, né? Porque ela é assistente social. Então, assim, desde criança eu ouvi falar em previdenciário. Então, para mim é uma paixão. E tem gente que até não gosta, né? Mas eu faço questão de levar a educação previdenciária, eu acho que é essencial. Perfeito. Doutora, 25 anos atuando, né? Eu sei que a doutora é casada, tem filhos. Essa gestão assim de tempo entre família, o trabalho, como que é? É uma coisa que não é fácil, mas não é impossível, né? Meus filhos, minha filha mesmo fala, né? Porque quando eu estava gestante, eu já estava professora, e ela fala assim, eu nem preciso ir para a universidade, eu já frequentei tanto, né? Porque até mesmo no processo deles de desenvolvimento, muitas vezes eu tive que levar eles para a sala de aula, né? Para conciliar, porque você não pode também deixar de exercer a sua profissão, né? Então, você tem que tentar compatibilizar. Então, meus filhos ajudaram a aplicar prova, corrigir prova, fiscalizar aluno, né? E assim a gente foi tocando. E, graças a Deus, eu tenho um esposo que é companheiro, então a gente sempre se ajudou nesse ponto. Perfeito, perfeito. Hoje, doutora, o objetivo é a gente trazer algumas informações assim de dúvidas frequentes. Muitas vezes o cliente ele chega no escritório e ele pergunta. Uma das perguntas assim mais corriqueiras que ocorre é: doutor, recebo uma pensão por morte e eu quero me casar. Eu vou perder o meu benefício, a minha pensão? Não perde. E por que as pessoas pensam nisso, né? Antes de 91, quando a gente teve uma mudança na legislação previdenciária, a legislação anterior, que era de 1960, determinava o corte. Então, se você se casasse, você perderia o direito à pensão. Até porque antes da Constituição de 88 só gerava pensão para a mulher, não gerava a pensão da mulher para o homem, né? Quando veio a legislação em 1991, não se falou sobre isso. Logo, se nada se fala, não se pode cortar, né? Porque pelo princípio da legalidade, a administração pública não corta. Então, mesmo que a pessoa esteja pensionista, com valor núpcias, né? Nesse novo casamento, ela não vai perder a pensão. E, inclusive, eu já tive casos assim, né, que a gente até brinca da viúva negra, né? Que ela casou uma vez, ela casou a segunda vez, ficou viúva de novo, casou na terceira vez. Não, ela não acumula as 3 pensões, mas ela pode optar pela melhor. Então, eu já tive casos de uma cliente minha ter tido a oportunidade de escolher entre 3 pensões. E aí, entre uma e outra, ela escolheu a melhor. Perfeito. Outra dúvida também assim que acaba surgindo é a mulher que ela é uma dona de casa, ela acaba assim não tendo um ofício
Eu até assim discordo, porque eu acho que, para mim, um dos maiores ofícios que tem é a maternidade, né? É educar ali, enfim, participar da educação de um ser humano, né? Mas muitas vezes na sociedade aquela, né, mulher que está ali, que é guerreira, que está em casa, ela acaba não tendo esse reconhecimento. E daí vem essa dúvida também com relação à previdência. Essa mulher que ela, né, acabou ficando só no lar, né, conhecida ali como do lar, ela teria direito a uma aposentadoria? Sim, desde 2005 nós tivemos algumas mudanças na Constituição que incluiu esse direito lá no artigo 201, lá no parágrafo 13, né? Só que só efetivamente essa regra veio a partir de 2012. Então, a dona de casa ou a pessoa que desenvolve só os serviços domésticos, porque pode ser tanto uma mulher como pode ser um homem, né? Pode ser, inclusive, por exemplo, aquela filha que fica cuidando dos pais e não pode ingressar no mercado de trabalho. Então, essa pessoa só faz os afazeres da casa. Ela não é remunerada por isso. Então, ela pode contribuir como contribuinte facultativo. Então, quem que vai contribuir para ela? O grupo familiar. E aí é nessa hora que a gente chama a responsabilidade do grupo familiar, porque quem que está se beneficiando do trabalho doméstico dessa mulher, né? É o marido, são os filhos. Então, com o passar dos anos, principalmente a partir de 2012, que ela pode ser contribuinte facultativa, o ideal é que esse grupo familiar venha, sim, participar nessa contribuição, para que quando ela alcançar a idade, hoje de 62 anos, ela possa se aposentar. E não só pensando numa aposentadoria, porque eu já vi muitos casos em que a mulher sempre esteve ali do lar, não desenvolveu atividade remunerada e ficou doente. E aí, na hora dela ter um afastamento, ela não tem alguém que faça o serviço dela, porque ela não tem renda. E como ela não tem renda, como ela vai pagar alguém, né? E aí todo mundo reclama na casa, a mãe não faz mais as coisas, né? E aí é uma questão de responsabilidade do próprio grupo familiar, de se sensibilizar que essa mulher está dando a força de trabalho dela para aquele grupo, né? Não tem renda dentro dela, gerando dentro da casa, então tem que fazer a contribuição. O que também não pode ser confundido, Davi, que muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, que tem donas de casa que elas não são só donas de casa. Elas são costureiras, elas são boleiras, são confeiteiras, né? Elas desenvolvem outras atividades paralelas e geram renda daí. Nesse caso, essa não é só uma dona de casa, ela já entra na categoria de contribuinte individual, que daí também cabe a ela a responsabilidade de ter carnê, recolher, contribuir, porque ela tem renda. Ela não vive sem uma renda. Então, ela faz os serviços domésticos, mas também tem uma renda. Perfeito. Uma dúvida também que surge é com relação à aposentadoria rural, né, que é conhecida ali como aposentadoria especial. Muitas vezes o cliente pergunta, mas o que eu preciso ter, doutor, para me conseguir me aposentar? Olha, trabalhei ali no campo a vida toda. De fato, a gente se depara, às vezes, no dia a dia com situações que a pessoa, né, trabalhou no campo, trabalhou para terceiras pessoas, mas que nunca chegou a contribuir, nunca chegou a colher ali um documento fiscal, a juntar provas, né, para pleitear ali esse direito. Como funciona assim, detalhando, esmiuçando essa questão do direito de aposentadoria ali rural? Como que ele funciona, doutor? A primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a condição do trabalhador. Porque, por exemplo, quando você falou assim, prestou serviços para terceiros, aí a primeira coisa que eu já penso, ele era um diarista. Se ele era um diarista ou um prestador de serviços, ele já era contribuinte individual. Então, ele não estava produzindo para a sua subsistência. Porque quando a gente está no meio rural, a gente pode ter o trabalhador rural que é empregado, o trabalhador rural que é trabalhador avulso, a gente tem o trabalhador rural que é empregado doméstico, o segurado especial e também tem o contribuinte individual. Essas pessoas estão trabalhando no meio rural. Agora, se eu estou pensando no segurado especial, que é aquele protegido pela lei, né, que ele está numa relação de proteção, de cuidado, porque para ele é subsistência o meio rural, ele não está trabalhando para alguém. Ele está trabalhando para a sobrevivência dele, individual, ou do grupo familiar, né? Aí essa pessoa precisa saber, ele fez um arrendamento rural,
ele tem um contrato de comodato rural, ele trabalha na terra dos pais, porque às vezes acontece muito, né? O pai já tinha uma terra e ali ele teve 5, 6 filhos. E aí cada filho tem um pedaço, um lote. Então, todos estão vinculados àquele grupo familiar do pai, mas todos sobrevivem da terra. Não são pessoas que produzem com renda, né? Eles sobrevivem e ali eles vão mantendo. Aí, como que eu provaria, por exemplo, para ele se aposentar? Porque, às vezes, o pai já está aposentado. Então, eu tenho que reunir os documentos daquele grupo. E eu preciso também ter documentos meus. Então, por exemplo, comprei uma enxada, cadê a nota? Né? Aí eu comprei algum insumo, algumas sementes, cadê a nota? Eu tenho lá 5 vaquinhas que eu tiro leite e faço queijo. Você tem aí a questão da vacinação, comprovação. Os meus filhos estudaram na escola rural. Você tem o boletim escolar, você tem o registro dessas crianças na zona rural. Os meus filhos foram batizados na zona rural. Cadê o certificado de batismo? Porque são elementos de prova que você pode trazer. E a gente tem que ter sempre assim, o cuidado de buscar provas que estejam associados ao poder público, como essa questão da escola, a questão da vacinação, porque você frequenta o posto de saúde rural. Né? Você fez algum curso vinculado ao governo de capacitação rural. Né? Então, são documentos que você associa, que você pode aí somar para uma contagem de tempo. Ainda a questão da própria certidão de casamento, que é um documento essencial, porque tem uma veracidade pública, né? E a hora que você vai se casar, eles perguntam, qual é a sua profissão? Aí tem gente que coloca lá, comerciante, empresário, né? E, na verdade, a pessoa é segurado especial, a pessoa é produtor rural. Então, ali já é o início de prova de que a pessoa sempre foi trabalhador rural. Mas se ela não se atentar para esse documento lá no casamento, não adianta, depois de 30, 40 anos, querer retificar a profissão que ele mesmo declarou ali na hora do casamento. Então, a gente tem muitas possibilidades de informação para a aposentadoria rural, só que eu preciso identificar se eu sou segurado especial de subsistência, produzindo para mim, ou se eu presto serviço para alguém, ou até mesmo a situação do empregado, porque a gente percebe também que existem muitas pessoas que trabalham com subordinação, habitualidade, né, onerosidade, e essas pessoas são, na verdade, empregados. Só que eles não estão registrados. E aí o patrão fala, né? Não, você só está prestando um serviço aqui para mim. Só que passa 10, 20, 30 anos, você não está prestando serviço, você estava como empregado. Perfeito. No caso, doutora, os requisitos assim para se pleitear, né, de uma forma mais objetiva, quais seriam para um produtor, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou, às vezes não tinha uma terra, trabalhava com um arrendamento ali, né, de uma área. Quais que seriam mais ou menos assim os requisitos para ele conseguir ali ter esse direito ali efetivado? Primeira coisa é o contrato de arrendamento rural. Né? Tem pessoas que não levam isso a sério, mas se você tem uma terra e você vai ceder para alguém, primeira coisa é fazer um contrato de arrendamento rural. E ele precisa ser contemporâneo. E isso é uma segurança para quem é o proprietário e para quem está arrendando a terra, porque senão vai passar o tempo, no final a pessoa vai terminando fazendo uso capião dessa propriedade, né? Porque você está manso e pacificamente. Então, se você tem um contrato de arrendamento, você já tem um elemento de prova documental que demonstra que você não tem a terra, mas você trabalha numa terra. Né? E qual é o tamanho dessa terra? Até porque, para fins de segurado especial, você não pode ter mais que 4 módulos rurais. Né? E aí, dependendo do município, cada módulo rural é 50 hectares, 30 hectares, para você saber quanto você pode trabalhar. Então, no arrendamento, a primeira coisa, ter o documento da terra, não porque você vai pegar para si, mas você já tem a referência da matrícula, que existe essa propriedade rural. Dessa propriedade rural, quem arrendou ela para mim? Aí eu tenho o contrato. Né? O arrendamento foi baseado em quê? Entrega de produto ou pagamento? Né? Porque, às vezes, você vai pagar em espécie, mas você vai fazer a meia, que isso acontece muito na nossa região. Então, isso é uma... Aí eu peguei recibo, né, da entrega do que eu produzi, a gente dividiu. Então, isso é só uma das formas da gente provar aí quando é um arrendamento rural. E aí, claro, se você está produzindo, você está comprando. Você comprou semente, comprou adubo, comprou
inseticida, né? O que você usou para produzir daquela propriedade? Perfeito. O tempo, mais ou menos assim, tem um tempo mínimo? Qual que seria o valor também desse benefício? Para aposentar como rural, necessariamente a gente precisa ter, no caso das mulheres, 15 anos, né? E no caso dos homens, para aposentadoria urbana, hoje 20. Mas como a regra do rural não se modificou, ele tem que provar 15 anos de atividade rural. E não é assim, ininterruptamente, né? Você pode ter, assim, 5 anos, depois você afastou, veio para a cidade, aí teve mais 5, 2, 3. O importante é que ao longo da sua jornada você tem ali os 15 anos de atividade rural. E se a pessoa for se aposentar como rural, nos últimos anos que ela for se aposentar, ela tem que estar no meio rural. A não ser que seja uma aposentadoria híbrida, né? Porque dele faz uma mescla entre rural e urbano. Mas se eu estou pleiteando uma aposentadoria rural, tem que provar aí pelo menos 15 anos em atividade rural. Tá? E a aposentadoria será de um salário mínimo para segurado especial. E ela vai ser vitalícia, né? E, inclusive, se a pessoa vier a óbito, falecer e tiver dependentes, no caso do cônjuge, pode gerar pensão por morte. Agora, se ele é produtor rural, que ele é contribuinte individual, ele vai estar pagando no carnê, porque ele vai fazer contribuição direta, e também vão ser exigidos aí os 15 anos de contribuição. Só que, se ele quer aposentar como produtor rural, como segurado especial, ele também tem que provar que ele está nas lides da terra. Porque eu posso muito bem ser uma fazendeira, eu tenho uma terra, eu sou produtora rural, mas eu nunca fui no campo. Isso não me dá o direito à aposentadoria rural, porque a grande vantagem da aposentadoria rural para a urbana é a redução da idade, né? Que é 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Só que para eu aposentar com essas condições, eu também tenho que estar na terra. Não adianta ser só dono da terra, né? Perfeito, perfeito. Doutora, mudando um pouco de cenário, e o caso do trabalhador autônomo, né? Aquele que tem uma MEI? Como que funcionaria o processo ali de planejamento e até mesmo de previdência nesses casos desses trabalhadores? O MEI é uma coisa que me preocupa, porque depois de 2017, quando a gente teve uma reforma trabalhista, muitas pessoas passaram a deixar de ser empregados e criar uma pessoa jurídica e criar um MEI, né? E o MEI, você faz a contribuição reduzida, você tem lá a redução das alíquotas, você recolhe, por exemplo, 5% só de um salário mínimo, mas você não pode deixar de recolher, né? Porque se você deixa de recolher, primeiro que você fica inadimplente. Então, você já começa a ter sonegação fiscal. E se você precisar de qualquer benefício previdenciário, você está sem cobertura do seguro. Então, o MEI é uma contribuição que a gente faz de 5% sobre o salário mínimo, e você precisa necessariamente preencher os requisitos de tempo mínimo. Então, se eu for aposentar por idade, se for mulher, tem que ter 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Se for aposentar, no caso do homem, tem que ter 20 anos de contribuição, 65 anos de idade. Então, o MEI, hoje, para quem não está com um vínculo empregatício, mas desenvolve uma atividade, precisa emitir nota, e não é uma atividade que tenha um valor relevante, ok, ele é compatível. Só que tem que lembrar que qualquer benefício que for gerado do MEI, dessa contribuição, será de um salário mínimo. Porque tem muitas pessoas que às vezes estavam num vínculo empregatício com uma renda de 5 mil, 6 mil reais, e os empregadores fizeram o ajuste de fazer a opção pelo MEI, né? Ok, só que você contribui por um. Então, se você ficar doente, se você precisar de algum benefício, você vai ter esse benefício por um salário mínimo. Nada impede que quem é MEI faça complementação. Porque, às vezes, você tem o MEI, mas você desenvolve outras atividades. E aí você pode fazer a complementação para gerar uma renda melhor para uma aposentadoria. O importante é, se eu sou MEI, não deixe de contribuir, porque senão você fica inadimplente e isso pode trazer, além de um prejuízo fiscal, você pode não alcançar alguns benefícios previdenciários quando você necessitar. Perfeito. A gente sabe que teve alteração, né, na legislação previdenciária, e eu gostaria que a doutora pincelasse mais ou menos as principais alterações, o que mudou. Tem uma dúvida também muito frequente, que é com relação à idade mínima, né? Qual que seria a idade mínima para a mulher, para o homem?
Enfim, quais foram as mudanças assim relevantes com as alterações? Bom, hoje, assim, pensando nos dois tipos de trabalhador, né? Trabalhador urbano e o trabalhador rural. O trabalhador rural não teve alteração com a reforma da Previdência. Eles não conseguiram atingir o trabalhador rural. Então, hoje ainda permanece a regra de 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, mas desde que comprove ali os 15 anos de atividade rural. Na zona urbana, nós tivemos a mudança em que a mulher só se aposenta a partir dos 62 anos. A gente teve aí uma tabela progressiva desde 2019, aí foi aumentando 6 meses. A partir de 2023, já se estabeleceu que são 62 anos. E para os homens só se aposentam aos 65. E uma grande diferença que aconteceu com a reforma é que antes a gente tinha aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje isso não acontece mais. Ou a aposentadoria é programada, que é o nome que se dá, ou é a aposentadoria por idade rural, né? Mas e quem se aposenta por contribuição? É porque está na regra de transição que veio com a reforma. Então, hoje a pessoa fala assim, eu quero aposentar por tempo de contribuição. Primeira pergunta, você estava inscrito na Previdência antes de novembro de 2019? Para poder ver se você pega uma das regras de transição. Porque daí, depois da mudança, né, você vai tentar se adequar. Porque o modelo que nós temos hoje da aposentadoria programada é a mulher chegar aos 62 anos com os 35 anos de contribuição e o homem chegar aos 65 anos com 40 anos de contribuição. Isso pensando numa renda de 100%. Né? E isso já era para ter acontecido há muito tempo. Por quê? Como a gente tem uma longevidade, a gente precisa contribuir mais porque a gente vai viver mais. Agora, e se eu não tiver 35 anos e não tiver 40? No mínimo, a mulher tem que ter 15 anos e, no mínimo, o homem tem que ter 20 anos de contribuição. Esse seria vamos colocar o tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo para uma aposentadoria programada. Porque a gente não tem mais aposentadoria por idade urbana. Né? Porque antes era assim, ou tempo de contribuição ou idade. Agora é programada ou é aposentadoria por idade rural. Então, ficou bem definido. Se você é rural, aposentadoria por idade. Se você é urbano, aposentadoria programada. Perfeito. Nos casos que a pessoa não tem esse tempo, tem como, vamos colocar assim, ele contribuir, continuar contribuindo? Sim. Algumas pessoas, às vezes, têm uma ideia equivocada que ele pode chegar a juntar um montante, né, e falar assim, vou pagar tudo retroativo. Só que a gente está trabalhando com seguro, e o seguro ele funciona que nem um plano de saúde. O plano de saúde você tem que ter carência, você tem que pagar em dia, né? E o seguro social, como qualquer outro seguro também, por exemplo, seguro do veículo, né? Se você não paga o seu seguro do seu veículo e tem uma colisão, não vai ter cobertura. Então, para a Previdência não é diferente. Não adianta eu juntar o recurso, e eu já vi pessoas pagando boleto de 100 mil reais, e assim, porque uma coisa é arrecadação, né? Se você chegar no setor de arrecadação da Receita Federal e falar assim, estou devendo aqui a Previdência e eu quero pagar esses últimos 15 anos, o servidor vai falar assim, ótimo, excelente, está aqui o seu boleto, pode pagar, né? Quando você chegar no setor de concessão de benefício, o que ele vai perguntar? Você pagou em dia? Você preencheu carência? Porque carência é o pagamento em dia. Então, não adianta querer pagar esse montante retroativo, porque talvez isso não vai ser uma repercussão positiva, né? Por isso que é tão importante a gente ter um profissional habilitado que faça toda a instrução. Agora, como eu já vi casos, né? Cheguei aos 60 anos de idade, mas eu ainda não tenho os 15 anos de contribuição. Vale a pena eu continuar contribuindo? Vale. Por quê? Nós estamos ainda numa situação de longevidade. Então, provavelmente, a expectativa de sobrevida da mulher é 81 anos, né? Então, se ela está ali com 60 anos e tem 10 anos contribuídos, falta 5 ainda para ela completar os 15. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com essa mulher nesses próximos anos. Então, e a partir dos 60, você começa a ter os acidentes domésticos, né? Fraturas, problemas, muitas vezes, de tratamento de câncer. Então, eu já vi várias situações em que a mulher para de pagar, não vai dar em nada. Passam 1, 2, 3 anos, ela tem um câncer. E aí, a hora que se ela estivesse contribuindo, ela poderia estar com benefício por incapacidade, poderia estar fazendo tratamento e tendo algum rendimento. Então, pensar assim que não adianta mais
é até preocupante, porque pode ser que aconteça alguma intercorrência, né? Então, eu sempre tenho essa cautela de orientar. Olha, qual é a expectativa de sobrevida na sua família? Eu sempre pergunto, porque, de repente, se seu pai e sua mãe são longevos, você tem que contribuir, porque seu destino vai ser muito diferente. Então, se preocupar mesmo. Não atingir, quanto tempo falta? É melhor contribuir, né? Porque se você não tem outra pessoa que te dê uma garantia de renda, é melhor você, pelo menos, ter um seguro social. Perfeito. Esse é um ponto, assim, até a gente conversando a questão, falta um planejamento, né? O brasileiro ele acaba não tendo um planejamento com relação à previdência, né? A chegar a essa fase da vida e, de fato, ter ali um subsídio, né? Uma garantia ali que vai, pelo menos, garantir a sobrevivência dele. Doutora, no caso, a pessoa se aposentou, preencheu todos os requisitos, se aposentou. Ele precisa continuar contribuindo ou pode continuar contribuindo? Tem alguma vantagem? Não tem? Olha, nós temos dois sistemas diferentes, né? No regime geral, que é do setor privado, a própria regra constitucional fala que após a aposentadoria, você não incide contribuição sobre a sua aposentadoria. Agora, aposentei, mas estou apto ainda ao trabalho, né? Posso continuar trabalhando? Sim. Só que sobre o rendimento do meu trabalho incide contribuição. Sobre a minha aposentadoria, não, né? Então, eu tenho a aposentadoria que está isenta de contribuição, mas a minha remuneração, aquilo que eu recebo de rendimento, vai ter incidência de contribuição. Diferente do setor público, né? O servidor público, ele se aposenta e continua contribuindo sobre a aposentadoria dele, né? Então, no setor público não tem escapatória. Aposentou, você continua com a incidência. No setor privado, não. Mas se você não tem impedimento nenhum de continuar trabalhando, tanto é que eu até brinco, né? Papai Noel se aposentou, mas todo ano ele está aí trabalhando. Porque se a pessoa está apta ao trabalho, a gente não pode parar, porque as pessoas até falecem, né? Por conta dessa mudança repentina de comportamento. E antigamente, quando a gente falava em aposentadoria, porque a etimologia da palavra vem de aposentos, a gente já pensava assim, vai aposentar, vai morrer. Então, ficou, né, a aposentadoria e a morte. Só que hoje as pessoas se aposentam e vivem, e vivem, e vivem, e vivem. E não há impedimento nenhum. O único impedimento para continuar trabalhando é se a pessoa se aposentou por incapacidade. Porque se tiver a situação da aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, que é o nome atual, ela não tem condições de trabalhar. Não justificaria ela estar trabalhando. Perfeito. Um ponto, a senhora até comentou a respeito do servidor público, né? Eu sei que assim não é corriqueiro, mas também a gente às vezes se depara com algumas dúvidas, né? No caso da diferença, assim, quais seriam as diferenças entre o regime de previdência mesmo geral, né? Uhum. E o público? Tem muita distinção? Como que funciona? Tem, porque assim, dependendo do ente onde eu estou vinculado, porque eu posso estar vinculado ao governo federal, né? Aí a gente tem um regime de previdência deles, inclusive depois da reforma da Previdência, ele está muito mais enxuto, né? Ele é muito mais próximo do modelo do regime geral. Aí nós temos o regime de previdência, no caso do servidor do Estado de Mato Grosso, e nós temos o regime de previdência que são dos municípios do Estado de Mato Grosso. Nem todos os municípios de Mato Grosso têm um instituto próprio de previdência, tanto é que tem alguns municípios que os trabalhadores, os servidores, eles ficam vinculados direto ao INSS. Por quê? Não se constitui um regime ali. Ele é servidor, ele tem todas as garantias como servidor, mas para fins previdenciários ele está vinculado à regra geral. Então, de um regime para o outro, ele modifica a questão dos valores de rendimento, como que você vai receber, se vai ser pela última remuneração ou se vai ser por média, porque hoje no regime geral, que é do INSS, a gente aposenta baseado na média de todas as nossas contribuições. Agora, no setor público, dependendo do regime que você está incluído, você não vai aposentar por média.
Você vai aposentar pela última contribuição sua, pelo seu último rendimento. E, claro, também dependendo se você entrou no setor público em 98, que teve uma reforma, em 2003, que teve outra reforma, em 2007, 2005, quando a gente teve outra reforma. E aí, 2009, que teve a última reforma da Previdência. Então, muda o regime conforme o ente, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a pessoa sonha com concurso público. Só que a primeira coisa que eu falo quando a pessoa vai estudar para o concurso público, você já viu o regime de previdência? Porque às vezes está pensando que vai aposentar como pai, como avô, né? E as coisas estão mudando. Cada vez o objetivo é que os sistemas fiquem cada vez mais próximos. A mesma sistemática de cálculo, a mesma sistemática de concessão de benefício. Entendi. E também tem, assim, hoje é um tabu, né? Muitas vezes a pessoa comenta, eu não vou contribuir, o sistema está falido. Eu gostaria que a doutora, assim, desse pincelasse um pouco, esclarecesse, assim, essas perspectivas que tem com relação ao sistema de previdenciário hoje nacional. O sistema não é falido, não tem previsão de falência. Por quê? Tudo que se faz, tudo que se adquire, tudo que se tem prestação de serviço tem arrecadação para a Seguridade Social. Né? Nós temos muita arrecadação. Talvez a questão da gestão do recurso não está adequada, né? Mas a gente não tem como ter uma falência do sistema previdenciário. Tanto é que se você falar com qualquer analista fiscal previdenciário, ele vai falar assim, a gente tem recurso. A gente tem recurso. Porque até se você faz uma fezinha ali na lotérica, parte daquilo que você está apostando vai para a Seguridade Social e é vinculada à Previdência Social, porque são os concursos prognósticos, né? Tudo que a gente compra, adquire, tem ali algum recurso que vai para a Previdência. E hoje a gente ainda tem muita arrecadação. O que não pode ser fomentado, que infelizmente a gente vê muitas pessoas fomentando, né? Não pague a Previdência e faça esse fundo de investimento. Eu vejo várias imagens, filmagens assim no Instagram, eu falo assim, gente, como assim fomentando a sonegação fiscal, né? Porque se eu tenho renda, a contribuição social ela é obrigatória, ela não é facultativa, não é uma opção. Então, automaticamente, eu estaria já contribuindo, estaria vinculado a um seguro social. Infelizmente, o sistema hoje ele não tem um sistema ele não é tão apto à fiscalização, mas a grande tendência é que isso melhore muito com o decorrer dos anos, principalmente que tudo vai CPF na nota, né? CPF na nota, CPF na nota. Então, já é o governo federal sabendo como você está movimentando, está fazendo a sua gestão financeira. Então, pensando em previdência, não vai falir. Não vai falir. Agora, o que a gente precisa se conscientizar? Nós temos um pacto geracional, né? E esse pacto ele não pode ser quebrado. Tanto é que, quando a gente teve uma grande quebra em 2008 na Europa, teve até alguns movimentos que quiseram até excluir a Grécia da comunidade europeia, né? Porque eles estavam querendo quebrar o pacto. Nós não queremos mais contribuir porque a gente contribui para aqueles que já estão aposentados, né? E contando que quem for trabalhar vai pagar para a gente se aposentar. Então, a gente não pode quebrar esse pacto. E a gente tem recurso para isso. O que talvez está faltando é um ajustamento e talvez até uma maior transparência sobre esses recursos da Previdência. Perfeito. Então, às vezes aquele medo assim, de receio, eu não vou contribuir, ou, de certa forma, como a doutora mencionou, se esquivar, né? Buscar ali um meio de sonegar, né? Aquela contribuição, acaba sendo uma informação equivocada. E assim, é um prejuízo muito grande, eu digo, para a população, porque pensando em questão penal, né, nós temos os crimes previdenciários catalogados lá no Código Penal, né, e são crimes de sonegação, apropriação indébita, né, a sonegação previdenciária. São crimes que se extinguem a punibilidade se você tiver o pagamento. Só que imagina, você vai para a Polícia Federal, aí você vai para a Receita Federal, aí você vai para a Justiça Federal para responder por um crime porque você não pagou, né? Mas a Previdência ela não tem essa possibilidade de quebra. A arrecadação é muito alta.
É muito alto, porque a gente fica assim só pensando na arrecadação do empregado, né? Não, a gente tem a arrecadação do empregador, a gente tem a arrecadação de toda a sociedade, porque a própria Constituição fala lá no artigo 195, né, que a contribuição social é de responsabilidade da sociedade também, da arrecadação do poder público, mas também da sociedade. Perfeito. Falando daí assim de planejamento, né? É viável, no caso, uma família ou, né, o próprio trabalhador, a pessoa em si, já ter uma visão, mesmo não estando ali próximo, né, da idade necessária para se aposentar, Sim. já pensar em um planejamento? O ideal, assim, é que a pessoa comece a fazer um planejamento previdenciário aos 16 anos. Por quê, né? Aí fala, muito cedo. Não. Qual é a idade que a gente pode ser trabalhador? Pela Constituição, a partir dos 16 anos. Já foi 12, já foi 14, hoje é 16, né? Então, a partir dos 16 anos, eu posso estar no mercado de trabalho. A partir dos 16 anos que eu começo a trabalhar e ter alguma renda, eu posso me acidentar, eu posso ficar inválido, eu posso falecer, né? Então, assim, tem uma série de coisas que podem acontecer. E até mesmo pode ficar grávida, né? Pode ter o direito de uma licença maternidade, pode ter outras doenças que possam surgir. Então, a partir do momento que você tem uma atividade remunerada, você já começa a fazer um planejamento previdenciário. Porque às vezes a gente está pensando só assim, mas 62 anos está longe, 65 anos está longe, mas a gente não sabe como vai chegar lá, né? E até mesmo, por exemplo, no caso, principalmente das mulheres, a questão de maternidade, que é uma coisa que pesa e nos exclui do mercado de trabalho, né? Porque já vai ter filho, já não vai mais trabalhar. Então, se ela já não está trabalhando, quem que vai garantir pelo menos aqueles próximos 4 meses ali? Então, é importante fazer um planejamento. E dentro da estrutura do grupo familiar, até para poder entender, né, qual é a renda daquele grupo, porque a gente falta educação financeira, né? Qual é a renda daquele grupo e, de repente, daquela renda, o que a gente pode fazer de reserva? Porque a gente sabe que a aposentadoria ela não vai ser suficiente, principalmente porque, com o chegar da idade, a gente tem mais gasto com medicação, tratamento médico. Então, a gente tem que ser consciente. Eu ganho 10 mil, vou gastar 10 mil. Eu ganho 5 mil, vou gastar 5 mil. Não. É quanto nós podemos reservar, porque se, de repente, acontecer alguma intercorrência ou, na melhor das hipóteses, chegamos todos bem lá na idade avançada, né? Quem que vai limpar a casa? Quem que vai fazer os cuidados da casa? Que hoje a gente vê, eu vejo muito isso, né? A pessoa chega aos 70 anos, está aposentado, mas quem que limpa a casa? Porque eles não têm a mesma força e disposição. E aí você tem que pensar assim, eu vou ter o recurso também para pagar alguém que faça uma diária ou um cuidador, né? Porque as famílias hoje, como elas estão cada vez mais reduzidas, você não tem filhos que estejam ali aptos a ficarem com os pais. Eu conheço famílias que os filhos abrem mão, alguns filhos abrem mão para cuidar dos pais, mas hoje em dia já é raro você ter uma situação assim, né? Então, eu já tenho que ter, assim, dentro desse planejamento familiar, recursos para as intercorrências e, quando chegar à idade avançada, ter um recurso, uma fonte de renda que faça uma complementação da minha aposentadoria. Na Europa, isso é comum. Todo mundo tem uma complementação de previdência, porque sabe que o Estado vai te dar uma renda, mas ela não é suficiente para bancar. Então, todo mundo sempre tem ali alguma complementação. E o planejamento previdenciário é uma forma de você se organizar e até reavaliar, né? Mudei minha carreira, fiz transposição de carreira, mudei meu rendimento, como isso vai me afetar, vou melhorar, não vou melhorar, né? E a própria família está ali acompanhando. Porque a gente não... Se você está dentro do grupo familiar, não dá para viver isolado. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Perfeito. Doutora, assim, a senhora teria alguns exemplos, por exemplo, assim, da vantagem de você ter um planejamento e, às vezes, da desvantagem de você não ter ali um planejamento previdenciário? Sim. Nessas últimas meses aí, eu atendi 3 mulheres. Esse aí foi um exemplo assim que eu falei, nossa, esse tem dá até uma história. Uma de 60 anos, uma de 61 anos e outra de 62 anos. Sempre trabalharam. A de 60 anos já poderia ter se aposentado em 2019. A de 60? A de 60 anos já poderia ter se aposentado em 2019. Elas foram fazer o planejamento pensando na aposentadoria, né? Aí eu falei assim, por que você não pediu aposentadoria? Mas eu achei que eu não tinha tempo.
E ela sempre trabalhou em área de risco, então tinha um período que ela podia converter tempo especial para tempo comum e automaticamente ela teria ultrapassado 30 anos em 2019, que a gente ainda estava com as regras anteriores, né, que você somava a idade mais pontos, ela poderia se aposentar com 56. Ela ultrapassaria os 86 pontos que eram exigidos na época. Aí ela falou assim, não acredito. Dá para receber retroativo? Não, não dá, né? Aí agora a gente entrou com o requerimento dela. A de 61 anos, olha que absurdo. Quando ela chegou com mais ou menos 59 anos, ela já tinha 15 anos de contribuição. Aí o contador dela virou para ela e falou assim, você já pode diminuir agora a sua contribuição, porque você já tem os 15, né? Que é o tempo mínimo. O que aconteceu? A renda dela, no cálculo da aposentadoria, vai cair. Uhum. Porque o ideal é você manter a sua média, não é diminuir a média, né? Então, a orientação foi errada. Porque se ela tivesse feito um planejamento anterior, o que eu diria? Mantenha a média. Porque na hora de fazer o cálculo, vai ser baseado em tudo que você está contribuindo. E aí ela baixou. Não faça isso. E a outra situação, e aí isso vai interferir na média agora dela, porque ela completou 62 esse mês de junho. E a outra de 62 anos, ela tem mais de 20 anos de contribuição. Ela já poderia se aposentar. Só que o detalhe, ela é professora universitária, ela já tem uma aposentadoria na federal. E se ela se aposentar agora, o que ela for receber de aposentadoria vai interferir diretamente no imposto de renda dela. Não compensa ela somar as 3 rendas. Então, aí é a hora de você frear e falar assim, por que eu não peço aposentadoria, né? Assim, você vai sair daquele outro vínculo que você tem, porque você vai somando a renda, você vai aumentando a sua tributação. Então, são 3 casos que eu vi assim, gente, a outra já podia ter se aposentado, a outra caiu na renda, a outra nem pensar em se aposentar. E ela estava com os documentos todos prontinhos, assim, já vou requerer aposentadoria, né? Tá tudo certo. Aí eu fui contando as rendas dela, falei assim, a senhora viu que a senhora vai pagar muito de imposto? Aí ela falou assim, então eu vou pensar melhor, porque como ela tem esse vínculo no setor privado e ela não pretende desvincular, porque ela está apta ao trabalho, mesmo com 62 anos, ela está apta, né? Ela falou assim, não, então, na hora que eu parar lá, porque ela ainda continua contribuindo, ou seja, quando ela for requerer a aposentadoria dela, ela vai ter mais tempo, né? E ela vai ter uma renda melhor. Então, são coisas que a gente analisa num planejamento, até para orientar a pessoa na melhor escolha, porque a gente pensa assim, eu quero esse benefício, mas será que ele é o melhor? Pode ser que ele seja o melhor agora, mas se você fizer um cálculo com cautela, você vai ver que não é o melhor. E de fato, essa expertise, procurar de fato uma informação, uma orientação faz toda a diferença. A senhora comentou até na questão do requerimento e já me veio aqui na mente a questão do requerimento hoje, né? Como que ele funciona? Ainda está naquele tempo de protocolo, de ir lá no INSS, faz de forma online? Como que... Hoje a gente tem o canal do 135, que daí você liga e faz o agendamento, né? E aí você necessariamente tem que entrar no sistema da Previdência, porque desde 2017 tem implantado o sistema online do meu INSS. A partir de 2019, ele pegou mesmo com vontade e com a pandemia não tem como voltar atrás. Então, o segurado hoje, ele não consegue ir na agência e falar assim, eu vim aqui me aposentar, como acontecia antigamente, né? Ou ele fazia o agendamento para ter o atendimento presencial. Ele necessariamente precisa fazer isso pelo canal digital. Então, ele tem que entrar no site, tem que ter a senha do governo federal, a senha do GOV, né? Fazer a solicitação, incluir a documentação. A documentação tem que estar legível, né, para poder ser incluída ali como PDF. E aí um servidor vai analisar. Ou, às vezes, até vai passar por um filtro ali da inteligência artificial. Mas o requerimento hoje é todo online. A gente não tem mais o atendimento presencial. O atendimento presencial, ele só vai acontecer nas situações de perícia, de avaliação socioeconômica, né? Ou da perícia médica. E isso, se não entrar dentro... Se for perícia médica, tem até o programa da TESMED, né, que eles têm agora, que você manda e faz uma avaliação também digital. Não tem mais a presencial, né? Mas aí você vai renovando os atestados. Até chegar 90 dias, aí ele cessa, aí você tem que entrar com outro requerimento. Mas hoje o requerimento do INSS está sendo feito todo pelo site.
Todo de forma digital. Ali. Todo de forma digital. E aí é muito importante, às vezes, a gente ter um acompanhamento, um profissional habilitado, porque a pessoa precisa entender quais documentos incluir, né? Como incluir esses documentos, porque não é... Aí, tanto é que lá você olha no sistema assim, tire foto e coloque. Aí você põe a foto toda torta ou o documento ilegível. Ele vai reprovar, porque não vai dar para ele fazer a avaliação concreta daquele documento. Já teve até situações que o cliente fala, não, eu fui, protocolei, não deu 2 dias, já negaram, o sistema não funciona. Sim, mas não é que o sistema não funciona. É porque ali ele faz uma triagem, né, por inteligência artificial. E se você não colocou o documento com a informação correta, no campo correto, ele automaticamente vai indeferir. Tanto é que lá tem, assim, são vários passos, né? Tipo, você aceita informações pelo meu INSS? Sim. Cadê a procuração? Cadê o documento? Cadê isso? E tem uma sequência. Se você pula a sequência ou faz a sequência errada, a hora que ele faz a leitura daquilo ali, por inteligência artificial, ele fala assim, não, isso aqui não vai dar para ser concedido. Aí ele já indefere. Já indefere. E de fato, assim, eu falo que a tecnologia ela é muito boa, mas nem todo mundo consegue compreender ela. Sim, e não é fácil, assim, para nós que estamos todos os dias trabalhando com isso, a gente muitas vezes está ali penando, tentando achar uma solução, um íconezinho que a gente não acha na tela. Imagina uma pessoa que não tem tantos esclarecimentos e tem essa dificuldade digital, porque é um ambiente diferenciado, né? Para poder fazer tudo isso. Mas isso não impede, né? Tanto é que teve até uma campanha, uma época aí do INSS, falando assim, você não precisa de advogado para fazer o requerimento. E aí, inclusive, a OAB se manifestou nesse sentido de que nós somos essenciais, né? E falar que o advogado não precisa do advogado é impossibilitar a pessoa do acesso. Porque se com o advogado é difícil, imagina sem, né? De fato, a gente já pegou situações assim, do cliente fazer 2 vezes o requerimento, de forma ali, administrativa, né, pelo site, e ser indeferido. Daí procura ali um profissional, faz o requerimento de forma administrativa também, com 2, 3 meses, o benefício está concedido. Porque provavelmente foi na hora de incluir as informações. Porque a gente tem que fazer esse filtro, né? A gente tem que fazer a identificação, qual é o documento certo, a capacidade do documento, o tipo do documento que você vai incluir. E isso precisa ter uma certa expertise. Não adianta falar assim, qualquer um faz. Não é qualquer um que faz. Esse, no caso, seria assim, regime geral. E no caso do regime especial, que seria para os servidores, tem algum sistema próprio? Tem, só que cada ente, o que eles fazem? Eles filtram todas as informações, você faz a prévia de um agendamento, eles montam um processo administrativo, pega a vida funcional e tudo, né? Soma, para depois eles chamarem o servidor para falar assim, olha, é o que temos para você hoje. Você aceita essas condições, ou às vezes não tem o tempo, né? Ou você vai aguardar ou receber abono de permanência. Só que para o servidor público, o que acontece? Como ele precisa das informações dentro dele mesmo, às vezes, dependendo do setor, é mais fácil, às vezes, dependendo do setor, é mais complicado. Mas ele consegue acompanhar mais para e passo pelo fato dele estar dentro do ente. Né? Nós, em relação ao INSS, não. Você lança, esse protocolo, ele pode ir para qualquer servidor do país, né? Porque antes era regional, agora não é mais regional, né? Então, às vezes, a gente vai ter a notícia em 2, 3 meses do nosso processo que foi solicitado ou em Mato Grosso, mas que alguém analisou no Nordeste, né? Então, e no setor público, não. Quem vai estar analisando é o seu instituto vinculado com o seu ente. Perfeito. Doutora, vamos lá, assim, eu sempre costumo perguntar, né? Eu sei que já é um ofício gratificante, né? Eu falo que conseguir ali um benefício para uma pessoa, às vezes aquela pessoa precisa. A gente sabe que no nosso país existe uma desigualdade social muito grande e muitas vezes aquela renda que para algumas pessoas assim é indiferente, não faz tanta diferença, né? Às vezes é até insignificante. Para muitos, é algo de vida ou morte, né? Para a sobrevivência. O que faz, né, na sua trajetória, assim,
seu coração bater mais forte, a senhora levantar de fato aí todo dia enfim, e querer trabalhar, querer viver. O que te motiva, doutora? É dignidade. Eu acredito assim que as pessoas trabalham e elas buscam um mínimo de dignidade. E ter a resposta previdenciária é você alcançar essa dignidade. A gente pensa assim, não, mas um salário mínimo... tem muita gente que ter um salário mínimo é dignidade. Então, assim, a pessoa receber por aquilo que ela trabalhou. Para mim, é muito decepcionante quando eu atendo mulheres, principalmente mulheres, porque tudo ficou na gestão do cônjuge, né? Ela trabalhou a vida inteira e ela chega depois de 60 anos para ela comprar uma calcinha, ela tem que pedir para o marido, porque ela não tem aposentadoria. Então, assim, a hora que ela não tem a força de trabalho dela, ela tem que esperar que um filho faça uma doação para ela, que o marido dê algum dinheiro para ela. E o sonho dessa mulher era, no mínimo, ter um salário mínimo de aposentadoria. Então, assim, é dignidade. A pessoa... Tanto é que eu vou buscando assim, não, será que a gente não consegue somar aqui, não consegue somar ali? Porque é satisfatório você chegar no final da sua vida, assim, de trabalho, você já está cansado, você fala assim, será que eu não vou ter um salário mínimo? Né? E a pessoa conseguir. Então, é muito importante que a pessoa alcance esse valor. Para alguns pode ser irrisório, mas para outros é a sobrevivência. E para mim é a satisfação de ver as pessoas alcançando esse mínimo existencial. Doutora, muito, muito obrigado. Tá? Foi uma honra, um prazer assim, ter esse bate-papo com a doutora. Eu falo que hoje eu tive uma aula de previdenciário, não só aqui, né, mas nos bastidores também. Ela me passou muita informação relevante. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço, né? Porque acredito que a educação previdenciária deve ser levada a todos. As pessoas precisam receber mais informação, ter mais consciência sobre esse assunto. As pessoas desprestigiam demais o nosso sistema previdenciário, mas o nosso sistema previdenciário ele é muito bom, comparados aos nossos países vizinhos, né, que estão na mesma condição latino-americana, e a gente tem um atendimento. A gente pensa que não, mas nosso atendimento é muito bom ainda. Bom, muito obrigado mesmo, doutora. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E obrigado, pessoal. Né? Para mim, eu acho assim, foi satisfatório, muito bom esse bate-papo de hoje. Acredito que a gente tenha aí contribuído de certa forma. A doutora levou informação relevante. E é isso, né? Agradeço, né, a quem ficou até aqui, né, até o final. E vocês que tenham alguma sugestão, né, de algum tema, alguma área, que tenha dúvida, entre em contato com as redes sociais, né, e faça lá, né, dê ali a sua opinião, né, a sua sugestão, que a gente vai ficar aí à disposição para marcar, convidar outras pessoas que têm esse mesmo domínio, né, com a doutora. Mais uma vez, uma honra, muito obrigado. E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais, até a próxima.